Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do Estatuto do Idoso, que tem aparecido aí em muitos concursos públicos. Um conteúdo bem importante aí para quem está se preparando para concurso. É a Lei 10.741 de 2003, que nós vamos trabalhar aqui de uma forma bem objetiva, bem direcionada para questões de concursos públicos, tá? O nosso objetivo aqui é a preparação para passar na prova do concurso, para acertar todas as questões aí que apareçam sobre o Estatuto do Idoso, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Primeira informação que cai muito em prova: quem é idoso, pessoal? O idoso é considerado idoso, tá? A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas isso não quer dizer que todos os direitos que a gente vai trabalhar aqui no Estatuto são para os idosos. Porque tem alguns direitos que o Estatuto vai tratar a partir dos 65 anos, como é o caso do transporte e assistência social. E nós temos ainda recentemente inserido no Estatuto do Idoso uma novidade, que é uma proteção especial para os idosos com 80 anos ou mais, tá? Então, o idoso é a partir dos 60 anos, tá? E aí tem algumas coisas que a gente vai ver que são só para o idoso que já tem 65 ou até 80 anos de idade, tá? Essa é a primeira informação que a gente tem que ter cuidado, porque a banca vai tentar te confundir. Justamente por terem outras idades no próprio estatuto, a banca vai te enganar afirmando: esse estatuto protege as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, ou a 65 anos, ou a 70 anos. Está errado, tá? O idoso é protegido pelo Estatuto do Idoso quem tem idade igual ou superior a 60 anos. E alguns direitos especiais para quem tem 65 ou 80, como a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, tá? Essa é a primeira informação, e sempre lembrando que é importante acompanhar nossas aulas com a apostila digital, que é disponibilizada aqui no curso, em arquivo PDF, que vocês podem baixar, imprimir, ou podem acessar pelo próprio computador, dividindo a tela, ou até usando um telefone, ou como vocês preferirem, né? E nós temos então aí, neste quadrinho, primeiro, esse conceito que eu acabei de colocar no quadro. Quem é idoso? Idoso, protegido por esse estatuto, é quem tem idade igual ou superior a 60 anos, tá? Essa é a primeira informação que cai em prova que a gente tem que saber para o nosso concurso. Segunda informação, artigo 2º. O idoso ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, claro. Qualquer pessoa goza desses direitos fundamentais. Então o artigo 2º só afirma algo que era para ser óbvio, tá? Então, claro, todos os direitos fundamentais são assegurados para o idoso e deve-se, então, dar para ele uma proteção integral, assegurando para ele, por lei ou por outros meios, para os idosos, tá? Todas as oportunidades e facilidades para preservar a sua saúde física e mental e também para preservar o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, tá? O artigo 3º, ele traz que é uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar para o idoso com absoluta prioridade os direitos individuais e sociais que estão previstos lá na Constituição Federal, que aqui estão listados: direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Todo este grupo de direitos tem que ser assegurado para o idoso, e é importante destacar uma coisa: não cabe só ao poder público, tá? Não é competência só dos órgãos públicos fazer isso. Isso cabe a todos, a família, a comunidade, a sociedade. Porque não adianta só o órgão público fazer a parte dele e a sociedade não fazer a parte dela. A sociedade discriminar uma pessoa em razão da idade, por exemplo. Isso vai contra a ideia do Estatuto. Então o Estatuto, ele traz uma norma que obriga o poder público, mas obriga também todos nós, enquanto família, enquanto comunidade e enquanto sociedade, tá? Bom, o que está dentro dessa garantia de prioridade, então, que todos devem assegurar para os idosos? Primeiro, o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto a órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, tá? Nós temos essa disposição tanto para crianças, né, lá no ECA, no Instituto da Criança e Adolescente, como aqui para os idosos também, esse atendimento preferencial. E a gente vê isso aí, né, só numa fila de um banco, tu vai encontrar lá aquela placa indicando o atendimento preferencial para os idosos. O
o que é muito justo, muito correto, né? Segundo, preferência na formulação e execução de políticas sociais específicas. As prefeituras, governos estaduais e governo federal devem sempre, ao formular as suas políticas, né, pensar e priorizar políticas para os idosos. Destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com proteção ao idoso. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, tá? Viabilizar, então, que o idoso tenha uma vida normal na sociedade, que ele não fique excluído, não fique escanteado. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, tá? A preferência sempre é que o idoso seja atendido pela sua família. O asilo é uma medida excepcional quando não é possível atendimento em casa, tá? Essa é a ideia do item 5, por isso diz, prioriza o atendimento do idoso por sua família em detrimento ao asilar, exceto aqueles que não possuam ou careçam de condições de manutenção própria de sobrevivência, tá? Também temos a ideia da capacitação e reciclagem dos recursos humanos, que são os trabalhadores na saúde, tá? Que os trabalhadores da saúde sejam capacitados e reciclados nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos, que eles tenham capacitação para prestar um atendimento específico que um idoso necessita. Também temos aí o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Também garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais, é claro. E um muito importante, pessoal, a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Porque todo ano a gente declara o imposto de renda, né? E vem aqueles lotes de restituição. Quem é o primeiro da fila no lote de restituição é o idoso, tá? Os idosos têm preferência em receber essa restituição, até porque eles vão precisar desse dinheiro muitas vezes para gastar com saúde, com medicação, né? Por isso essa preocupação prioritária especificada aqui. Bom, aqui tem uma novidade, então, do idoso, não tão nova, mas de 2017, tá? Então quem tem o estatuto, quem estudou o estatuto antes de 2017 não sabe disso, não tem essa informação. E cuidado quando forem pegar materiais, né, ou apostilas de concursos anteriores, porque mudou lá em 2017, então isso pode aparecer em provas aí, por ser ainda relativamente recente, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Dentre os idosos, porque o idoso ele tem preferência em relação aos demais, tranquilo. Então quem tem mais de 60 anos tem preferência em relação aos mais jovens, tranquilo. Agora, dentre os idosos, porque a população de idosos no Brasil está crescendo. E aí já tem muitos idosos. E dentre os idosos também existe uma preferência. Uma prioridade especial aos maiores de 80 anos. Essa é a novidade que está aparecendo já em provas de concurso. Tem que ter cuidado com isso, tá? Passa a ser assegurada uma prioridade especial àqueles idosos que têm mais de 80 anos. E eles têm preferência em relação aos idosos que têm menos de 80 anos, tá? Essa é a ideia do parágrafo 2º, novidade ainda no Estatuto, que tem tudo para ser cobrado aí na tua prova. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos direitos do idoso, seja por uma ação ou omissão, deve ser punido na forma da lei. E aí temos no parágrafo 1º do artigo 4º, que é dever de todos nós temos o dever de prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. É um dever que todos devem observar, tá? E essas obrigações da lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Como assim? Aqui no Estatuto do Idoso nós temos uma série de normas para a proteção da pessoa idosa. Mas não é só isso. Tudo que puder existir fora dessa lei em proteção ao idoso pode e deve ser aplicado para proteger o idoso, tá? Essa que é a ideia desse parágrafo 2º aí do artigo 4º do Estatuto do Idoso, tá? Temos no artigo 5º que a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então uma entidade, uma pessoa jurídica, ou uma empresa, ou uma pessoa física, uma pessoa comum, quando inobservar essas normas de prevenção,
vai ser responsabilizada, tá? E o próprio Estatuto ele traz, então, inclusive, algumas punições para esses casos, mas aí mais na parte final do Estatuto. O artigo 6º nos traz que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que ele tenha testemunhado ou que ele tenha conhecimento. Então, todo cidadão que perceber que um idoso está tendo seus direitos violados, ele tem o dever de comunicar à autoridade competente, tá? Maravilha. Temos ainda no artigo 7º, nesse primeiro título, que os conselhos nacionais, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso vão zelar pelos cumprimentos dos direitos do idoso. É ideal que todo município tenha o seu conselho do idoso, tá? Porque é esse conselho que vai tratar no município dos direitos do idoso e também da destinação de verbas específicas para programas então que interessem a proteção do idoso, tá? Bom, pessoal, esse é o primeiro título então do nosso estudo do Estatuto do Idoso. E agora a gente passa para o título 2, que traz os direitos fundamentais. Direitos fundamentais aqui no Brasil estão previstos na nossa Constituição Federal, a partir do artigo 5º da Constituição Federal. E claro que aqueles direitos são assegurados à pessoa idosa, mas o Estatuto vai dentro desses direitos trazer algumas informações, algumas regrinhas aqui que devem ser observadas e que podem aparecer na nossa prova, tá? Primeiro, o artigo 8º é o direito ao envelhecimento. O envelhecimento, ele é um direito personalíssimo, é um direito que pertence à pessoa, tá? É um direito de cada pessoa, de cada um. E a sua proteção, a proteção ao envelhecimento, é um direito social. Quer dizer, o poder público ele tem obrigação de prestar essa proteção ao envelhecimento, que é buscada por mecanismos que o próprio Estatuto do Idoso vai incentivar. O artigo 9º estabelece que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam esse envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Especialmente no âmbito do SUS e da assistência social, vai ser prestado, então, acompanhamento, deve ser prestado acompanhamento e atenção para a pessoa idosa, no caso da saúde para todos, e no caso da assistência social para aqueles que necessitarem. Temos no próximo capítulo o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E temos que é a obrigação do Estado e também da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais que são garantidos na Constituição. E esse direito à liberdade, o parágrafo 1º do artigo 10, ele traz um significado. O que é esse direito à liberdade que deve ser garantido para o idoso? Primeiro, a liberdade, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, em regra, o idoso, como qualquer pessoa, pode estar em qualquer lugar, tá? Tem o direito de ir e vir, plena liberdade. Segundo, direito de opinião e expressão, claro, como não poderia deixar de ser. Direito à crença e culto religioso, liberdade, né, religiosa, prática de esportes e diversões, participação na vida familiar e comunitária, ele não pode ser excluído da vida familiar e comunitária, em razão da sua idade, participação na vida política, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Tudo isso está dentro, então, dessa proteção à liberdade da pessoa idosa. Além disso, o parágrafo 2º vai se preocupar com o direito ao respeito. O direito ao respeito, ele consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e também dos objetos pessoais da pessoa idosa. Essa preocupação com objetos pessoais, especialmente para aquele idoso que está num asilo, por exemplo, tem que respeitar essa questão dos seus objetos pessoais e da própria autonomia que ele deve ter. Tá? E temos, por fim, no parágrafo 3º, que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento que seja desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Muito bem, pessoal. Uma situação que acaba acontecendo, infelizmente, no nosso país, é que muitas vezes o idoso não consegue ter o seu próprio sustento ou ter sustento suficiente. E aí existe aquela obrigação de prestar alimentos. Os familiares podem ser obrigados a prestar alimentos para a pessoa idosa,
caso não o façam voluntariamente. Que o normal seria, né, que se fizesse isso voluntariamente. Só que tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso quando envolve dinheiro. Então, quando for necessário, o idoso ele pode ingressar com uma ação para pedir uma pensão alimentícia. Tá? Bom, essa obrigação alimentar, ela é solidária entre todos os familiares, tá? Ela é solidária. E o idoso, ele pode escolher de quem que ele vai pedir. Ele pode entrar com ação contra todos, contra um, contra outro, ele tem essa liberdade, e é isso que traz o artigo 12, tá? O artigo 13 fala sobre transações relativas a alimentos. O que é uma transação? É um acordo. É quando o idoso tem uma necessidade, ele solicita, e os familiares chegam para o idoso e dizem, olha, a gente não pode dar tudo isso, mas a gente pode dar um pouquinho menos. Eles fazem uma proposta. E se o idoso aceita, se pode chegar a um acordo. Isso é uma transação. O artigo 13 fala que esses acordos, essas transações quanto a alimentos, podem ser celebradas perante o promotor ou defensor público, que vai as referendar. Vejam bem, o promotor ou defensor público, ele vai analisar se esse acordo é justo, se esse acordo não é prejudicial para o idoso. Porque se ele perceber que é muito injusto para o idoso esse acordo, ele não vai concordar com essa transação. Por isso que tem que passar pelo promotor ou pelo defensor público. Tá? Feito o acordo, referendado pelo promotor ou por defensor público, ele passa a ser um título executivo extrajudicial. E aí, se quem tem que dar o valor, os alimentos, não cumprir sua obrigação, já pode ser executado direto na justiça, ser cobrado judicialmente. Tá? O artigo 14 nos traz que se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, cabe ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Sempre que o idoso, então, não tem condições próprias e não tem familiares capazes disso, ele vai ser acolhido, né, pela assistência social, porque a assistência social ela serve justamente para as pessoas necessitadas. Tá? Próximo direito fundamental, o direito à saúde. Tá? Bom, esse é o grau de atenção integral ao idoso no âmbito do SUS, tá? Incluindo atenção especial para aquelas doenças que afetam preferencialmente os idosos. Tá? Então o SUS deve ter um olhar especial para as doenças que mais atingem os idosos, para já cuidar da prevenção e tratamento dela. Tá? Bom, temos o parágrafo 1º, que é a prevenção e manutenção da saúde do idoso. Ela vai ser feita da seguinte forma. Primeiro, vão cadastrar a população idosa em cada base territorial, em cada município, em cada localidade. Vão disponibilizar um atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Deve haver unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Tá? Também, atendimento domiciliar, incluindo internação para a população que necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. Muitas vezes, uma grande dificuldade do idoso é sair de casa, é se locomover até um posto de saúde, até um hospital. E é possível, então, que o atendimento vá até ele. Essa ideia de atendimento domiciliar, tá? Quando for necessário. Temos também a reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo à saúde. Temos o parágrafo 2º, que cabe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente, é uma obrigação do poder público fornecer, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Sempre que o idoso precisa disso, não tem condições próprias, e o município ou o Estado não fornece, ele vai buscar judicialmente e vai ganhar na justiça esse direito. Tá? Quem trabalha muito nisso é a Defensoria Pública. Então, se vocês conhecem alguém que está nessa situação, recomenda que o idoso procure a Defensoria Pública, que os defensores, caso ele seja necessitado, é claro, né? Que os defensores vão ingressar com ação para garantir esse medicamento. Tá? Temos o parágrafo 3º, que é vedada, é proibida a discriminação do idoso nos planos de saúde por cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Não pode ser mais caro o plano de saúde em razão da idade da pessoa. Isso é um critério que não pode ser adotado para idosos. Tá? Antes até pode, mas de 60 anos para cima isso não pode ser um fator que vá prejudicar ou aumentar o custo. Tá? Temos no parágrafo 4º que os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante
devem ter atendimento especializado. E o parágrafo 5º nos traz que é vedado. É proibido exigir comparecimento de um idoso enfermo perante órgãos públicos. Como assim? Bom, o idoso ele precisa chegar num órgão público, ou o órgão público precisa que ele venha até o órgão, e ele está com problema de saúde. Um problema de saúde que impede ele de se locomover. O órgão público não pode exigir que ele vá, mesmo assim, comparecer. Nesse caso, o que ele vai fazer? Bom, quando é do interesse do poder público, quando um órgão público está chamando o idoso por algum motivo e ele não tem como ir, aí o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. O servidor público, algum servidor do órgão, vai até a residência do idoso para resolver o problema. Quando for do interesse do próprio idoso, aí o idoso ele pode nomear um procurador. Vejam, quando o órgão público chama o idoso por algum motivo, precisa do idoso por algum motivo, e ele não pode vir, o órgão público manda alguém lá. Agora, se o idoso quer requerer algo para um órgão público, aí o órgão público não vai até ele. Mas ele pode nomear um procurador, ele pode dar uma procuração e alguém pode, em nome dele, ir até o órgão público apresentar a solicitação. Tá? Essa é a situação do parágrafo 5º. Parágrafo 6º, ele assegura para o idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o SUS, para a expedição do laudo de saúde que seja necessário para os seus direitos sociais e de isenção tributária. Tá? Porque existe isenção de impostos, né? Existe isenção de impostos em alguns casos, e se o idoso necessita desse laudo e ele tem problema de saúde e não pode sair para fazer uma perícia, ele tem direito de ser atendido também em casa. Tá? Temos no parágrafo 7º mais uma situação de proteção ao idoso que foi inserida também em 2017, que é que em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos, como a gente já comentou antes, maiores de 80 anos, eles terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. Temos no artigo 16 que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Tá? E aí vai caber ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para que o acompanhante do idoso, né, esteja presente, ou no caso de impossibilidade, justificar por escrito. Tá? Muito importante esse direito, tá? Todas as emergências, os hospitais devem cuidar isso. Tá? Sempre que há um idoso sendo atendido, ele tem o direito que o acompanhante esteja com ele o tempo todo. Até porque muitas vezes o idoso precisa de uma ajuda permanentemente. E aí deixa o idoso sozinho numa sala de espera e tem dificuldades até de ir a um banheiro, conforme o caso. Tá? Então, por isso, é essencial que se assegure para a pessoa idosa sempre esse acompanhante em tempo integral. Tá? Muito bem. Temos no artigo 17, que é o idoso que esteja no domínio das suas faculdades mentais, quer dizer, que está no seu pleno juízo, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, a pessoa idosa, quando está internada e está precisando de um tratamento, ele tem a liberdade de escolher qual tratamento que ele quer seguir. Tá? Agora, tem situações que ele não tem condição de optar. Pode ser que ele esteja em coma, ou pode ser que ele não esteja no pleno juízo das faculdades mentais. E aí alguém vai tomar a decisão por ele. E aí nós temos 4 situações, isso cai bastante em prova, e tu tem que saber em cada caso quem é que vai tomar a decisão pelo idoso. Tá? São 4 casos, estão todos nos incisos 1 a 4, e eu botei um quadro na tabela resumindo eles, né, esquematizando para ajudar na memorização. Eu gosto muito de trabalhar com a memória visual. Quanto mais tu olha para esses quadros que tem nas apostilas, né, mais fácil fica de lembrar na hora da prova. Bom, então vamos lá. Pode ir pelo quadro ou pode ir pelos incisos, como tu preferir acompanhar. Primeiro, o idoso que estiver interditado. Quando alguém é interditado, ocorre a chamada curatela. Ele vai ter um curador. Tá? Então, o idoso que é interditado, quem vai tomar essa decisão é o seu curador. Se o idoso não tem curador, ou tem um curador que não pode ser contatado em tempo hábil, imagina só que o curador do idoso está num voo para o exterior e vai ficar voando por mais 10 horas ainda. Está incomunicável. E tem que fazer um procedimento.
Bom, neste caso, que o cuidador está incontatável, aí os familiares que vão optar. E por fim, tem 2 casos que o médico vai tomar a decisão. Primeiro caso, iminente risco de vida e não há tempo hábil para consulta cuidador ou familiar. Chegou um idoso sozinho numa emergência e está quase vindo a óbito. O médico tem que tomar uma providência, não pode esperar perguntar para alguém. O médico vai lá e toma essa providência. Tá? Ou ainda, quando não há nenhum curador ou familiar conhecido. O idoso está praticamente abandonado lá no atendimento à saúde. E aí não tem ninguém a ser contatado, aí também o próprio médico vai tomar a decisão, caso o próprio idoso não possa. Né? Então é isso que nós temos, isso cai bastante em prova. Atenção com este quadrinho. Tá? O artigo 18 nos traz que as instituições de saúde devem atender critérios mínimos para atender às necessidades do idoso, promovendo treinamento e capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. O artigo 19 nos traz que, em todo caso de suspeita ou confirmação de uma violência praticada contra o idoso, quando se percebe então que tem um idoso sendo vítima de violência ou maus tratos, isso deve ser notificado compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como para um dos órgãos a seguir. Tá? Então, sempre que chega um idoso no atendimento à saúde, isso verifica que ele pode ter sido vítima de uma violência doméstica, de maus tratos ou algo do tipo, deve comunicar. Obrigatoriamente, tá? O órgão de saúde vai ter que comunicar. Ou a autoridade policial, ou o Ministério Público, ou o Conselho Municipal, Estadual, ou até mesmo o Conselho Nacional do Idoso. Um desses órgãos tem que ser comunicado para acompanhar o caso e tomar as providências cabíveis. Tá? Neste caso, o que é violência contra o idoso? O parágrafo 1º conceitua o que é violência contra o idoso. A violência contra o idoso, inclusive eu separei o conceito em 3 itens que estão num quadro também na nossa apostila. Tá? Quais são esses 3 itens? A violência contra o idoso pode ser uma ação ou omissão, praticada em um local público ou privado, não faz diferença então se foi uma conduta de agir ou de se omitir. Em ambos casos, pode ser uma violência contra o idoso. Não importa se foi num local público, ou num órgão público, ou na própria rua, ou num lugar privado. Não faz diferença. Que causa morte, dano ou sofrimento físico ou sofrimento psicológico. Em ambos os casos, é considerado violência contra o idoso. E sempre que se percebe isso, o órgão tem a obrigação de comunicar um daqueles órgãos que a gente viu anteriormente. Tá? Muito bem, pessoal. É isso que nós temos nesse direito fundamental do idoso à saúde. Tá? Temos na sequência o direito fundamental à educação, cultura, esporte e lazer, só que esse a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.